Ao romper da manhã, diferente de qualquer outra, em Jezreel, o coração pulsante do reino do norte de Israel, o destino tecia seu drama mais sombrio. O palco estava montado para a queda de uma das figuras mais infames e enigmáticas da história bíblica, Jezebel. O dia prometia não apenas ser um marco na cronologia de Israel, mas também um momento de catarse coletiva. Jezebel não era apenas uma mortal aos olhos de seu povo, ela personificava a tempestade cujas ações desafiavam os céus e moldavam o destino das nações. Filha da casa de Acabe, Jezebel não conhecia limites em sua devoção a Baal, o deus cujo nome ecoava pelos vales de Canaã e Fenícia como um trovão ancestral. Baal, o deus de mil faces, senhor das chuvas e trovões, entrelaçado nas raízes da fé israelita durante os tempos dos juízes, cresceu em influência até lançar sua sombra sobre o trono de Acabe. Sob a sombra de Jezebel, os altares a Baal floresceram como flores venenosas, espalhando-se de cidade em cidade, de campo em campo. Sob seu jugo, a terra viu cultos se multiplicarem, cada um pintando Baal com as cores de suas esperanças e desejos. Mas nesse mosaico de fé, uma verdade mais sombria espreitava. Jezebel, com coração de ferro e vontade de aço, não hesitava em derramar o sangue dos profetas do Senhor, manchando a terra com o martírio dos justos. Ela era a mão que balançava o trono, conduzindo Acabe e sua linhagem por um caminho de sombras, tornando-se sinônimo de corrupção e desolação. Uma maldição sobre a terra que tanto amava, uma tempestade que todos os que prezavam a luz desejavam ver passar. Sua era foi marcada por 3 chuvas, mas como toda tempestade, ela encontraria seu fim. Naquele dia em Jezreel, o destino, como um rio finalmente encontrando seu caminho para o mar, estava prestes a reivindicar Jezebel. Um dia gravado na memória de um povo, um dia de justiça, quando os céus clamaram e a terra guardou em silêncio o fim de uma era, o dia em que Jezebel morreu. Mas a saga de Jezebel não terminou dentro das sombrias muralhas de Jezreel. Ela encontrou um eco nos corredores do templo, ressoando até a igreja de Dota. Lá, uma figura obscura emergiu, uma mulher cujas ações e influência eram comparadas à própria Jezebel, lançando uma sombra sobre a luz da verdade. No livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, é revelado: e mais tenho contra ti que toleras aquela mulher Jezebel, que se diz profetiza, e ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Essa nova Jezebel, embora distinta em corpo, era idêntica em espírito e propósito. Seu ensinamento era um veneno disfarçado de néctar, seduzindo os fiéis a se desviarem de seu caminho e mancharem suas almas com idolatria e falsidade. A maldade dessa mulher, assim como a de sua predecessora, não conhecia limites. Ela era um instrumento de desvio, uma tempestade ameaçando afogar a luz da verdade em ondas de engano e corrupção. Mas assim como Jezebel encontrou seu fim nas pedras de Jezreel, a falsa profetisa de Dota também enfrentaria um destino terrível. Sua queda serviria como um aviso, um símbolo poderoso da derrota final da idolatria e da perseguição aos seguidores da verdade. Em Apocalipse 17, ao 5 ao 6, uma visão ainda mais sombria se desenrola. O fim da profetisa de Dota. A maldade dessa mulher, assim como a de sua predecessora, não conhecia limites. Ela era um instrumento de desvio, uma tempestade ameaçando afogar a luz da verdade em ondas de engano e corrupção. Mas assim como Jezebel encontrou seu fim nas pedras de Jezreel, a falsa profetisa de Dota também enfrentaria um destino terrível. Sua queda serviria como um aviso, um símbolo poderoso da derrota final da idolatria e da perseguição aos seguidores da verdade. A revelação em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 17 versículo 5 ao 6, uma visão ainda mais sombria se desenrola, e na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue daqueles que deram testemunho de Jesus. Essa nova Jezebel, agora na forma de uma falsa profetisa em Dota, continuava a espalhar sua influência maligna, mas sua queda estava predestinada. O confronto final. Os seguidores da verdade, cansados de sua corrupção, enfrentaram-na.
A batalha entre a luz e as trevas atingiu seu clímax. A profetisa de Tota, como sua predecessora, encontrou seu fim. Seu nome ecoaria como um aviso para as gerações vindouras: a idolatria e a falsidade seriam derrotadas. O legado de Jezebel. O legado de Jezebel permaneceu, mas não como um exemplo a ser seguido. Ao contrário, serviu como um lembrete sombrio de como a devoção cega e a corrupção podem distorcer a fé. A história de Jezebel e sua sucessora ecoou através dos séculos, alertando-nos sobre os perigos da idolatria e da traição à verdade. A busca pela luz. Os fiéis continuaram a buscar a luz, a verdadeira adoração que não se curvava a ídolos. A profetisa de Tota, como uma sombra passageira, desapareceu no esquecimento. Mas a memória de Jezebel permaneceu como um farol, lembrando-nos de que a escolha entre a luz e as trevas está sempre diante de nós. O fim do culto falso. Assim como a tempestade cede lugar ao sol, a falsa profetisa de Tota foi vencida. Os altares a Baal desmoronaram, e a verdade prevaleceu. A história de Jezebel e sua sucessora nos ensina que a fé verdadeira requer discernimento e coragem para resistir às tentações do engano. O silêncio das sombras. E assim, o silêncio caiu sobre as sombras de Jezeel e Tota. A tempestade passou, mas a memória permaneceu. Que possamos aprender com essas figuras enigmáticas e escolher a luz, mesmo quando as trevas parecem irresistíveis.